Terceira semana do tempo comum. Sábado. A Divina Providência. Números de 302 a 314. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 302. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra, e com suavidade governa todas as coisas. Sabedoria 8:1. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4:13. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. 303. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a sabedoria absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. Salmos 115:3. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Provérbios 19:21. 304. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. 305. Jesus pede uma entrega fiel à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas as coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6, 31 a 33. 306. A providência e as causas segundas. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Contudo, para que eles se realizem, serve-se também da colaboração das criaturas. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. De fato, Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios
umas das outras, e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. 307. Aos homens, Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o próprio bem e de seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, por suas ações, por suas orações e também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9, e do seu reino. 308. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira que age nas causas segundas e por meio delas. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Filipenses 2,13. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, pela sabedoria, pela bondade de Deus, a criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai, menos ainda pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. 309. A providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mãos também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. 310. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada para sua perfeição última. Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições, juntamente com o bem físico existe, portanto o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem.
Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. 312. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, exaltar-me para dar vida a um povo numeroso. Gênesis 45, 8 e 50, 20. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. 313. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Thomas More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. 314. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são, muitas vezes, desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, 1 Coríntios 13, 12, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra.